Estamos chegando aí. Vamos ter um bate-papo hoje interessante. Ernesto está por aí? Tô sim, Opa, abrir minha câmera aqui. Como é que boa tá? Boa noite, noite. Ernesto. Tudo bem? Tudo bem, e você, como vai? Tudo bem. Estamos aqui, o pessoal está chegando. Vamos. Bastante papo, né? Eu vou ter que cortar esse bate-papo, que o Ernesto fala muito. Então, a gente chegar às 8 horas, a gente tem que cortar isso, senão a gente vai longe. Contar a história aqui, né, Ernesto? Vamos. Vamos sim, bater o papo aí. Diz meu Então, pai, dar aula é contar história, né? Então vamos contar um pouquinho da história da gente aí. você tem A gente história chegou nesse aqui. ramo aí, né, de in-office, in-house. Vamos começar batendo um papo? Antes, enquanto o pessoal está entrando, eu queria levantar uma polêmica, uma discussão aqui, né, no termo in-office e in-house, né? Eu comecei a ler, quando você lê artigos, né, lá de fora, muitas vezes você encontra o termo in-office para alinhadores que são feitos todo dentro de empresas, não no consultório. E o in-house em consultório. O que você acha, Ernesto? Você entende isso no mercado? Como que é? Então, acaba que eu vejo assim as duas terminologias sendo utilizadas para para o mesmo tipo de alinhador, né? Aquele alinhador que é feito dentro do consultório. Algumas pessoas falam em office. Eu entendo aí que o correto, talvez, dentro da terminologia e da língua inglesa, seria usar o in-house, né, para aquilo que é feito dentro, dentro de casa, mas acaba que aqui no Brasil, principalmente, tem muitos outros lugares do mundo onde acaba que o termo in-house ele fica meio mal compreendido, né? Então, a gente gosta muito, eu acabo preferindo usar o termo in-office Para a pessoa e para entender do que você está completar. falando mesmo, não criar dúvida. Para não criar dúvida e eu gosto ainda mais de usar o termo CAD/CAM, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu já trabalho com alinhador em Office há 15, 20 anos. Eu falei, poxa, mas como? Ah, não, eu mesmo fazia com o meu alicate, fazia um buraquinho no modelo e prensava a placa, recortava. Então, assim, também não deixa de ser um alinhador, esse tipo de movimentação, esse tipo de aparelho. Então, é uma discussão boa. A gente podia passar o resto da noite aqui discutindo qual que é o termo certo, né? Seria em office ou em house. É isso. Mas justamente para não gerar essas dúvidas, eu prefiro usar o termo em office e completar aí com CAD/CAM embaixo, que é para falar que ele é feito através da tecnologia do CAD/CAM, né? Tá. Eu sei que você preparou uma apresentação para gente, mas eu queria só. Eu vou te interromper se tiver pergunta, né? Se tiver alguma Ó, pergunta aqui, eu vou interromper, fazer a pergunta que o colega fez. E também, se eu tiver dúvida, eu vou te interromper. Mas antes da gente começar, eu, você acha que é vantajoso, né? É, o, o quanto vantagem você enxerga no in-office? Mas antes disso, eu vou te contar uma coisa. Em tá. 2000 vamos lá, 2005, 2004, até 2009, quando a gente pensava em fabricar um modelo de alinhador, um modelo, né? Tinham duas empresas que fabricavam no Brasil. O que eu nem conhecia as empresas, era o que eu, na pesquisa de conversão aqui, outro ali, era uma empresa em Brasília e outra em Campinas. Na época cobrava R$ 400 o modelo, né? Imagina um tratamento com 20 pares de alinhadores, né? 400 vezes 40 dá 16 mil só de modelo, né? Eu vejo que essa tecnologia mudou muito. Mas como que você enxerga, assim, fazendo um resumo assim de vantagens, né? Não sei se você vai falar. Também, se você for falar, não precisa responder. Pode falar que depois eu respondo. O que você enxerga de vantagens do tratamento do in-office? E já adianto uma coisa, né? Minha experiência com isso é praticamente zero, muito pouco. Eu tive a oportunidade de fazer impressão, tal, trabalhar com software muito pouco também, então eu sou algo conheço muito pouco sobre Office para explorar suas vantagens e desvantagens. Então, é um pouquinho de spoiler aí do que eu vou falar ali mais pra frente, mas assim, se a gente for pegar a retrospectiva, eu acabei começando com o in-office por causa do custo, tá?
E hoje eu vou te falar que o custo já não é o principal fator quando você pensa em produzir os seus próprios alinhadores dentro do consultório. Porque a terceirização de processos você consegue um custo até ou igual ou menor do que aquilo que você tem produzindo seus próprios alinhadores. Mas eu vejo mais pelo lado de dominar todo o processo dentro do próprio consultório, dentro da clínica. Então vai muito do perfil de cada um, do negócio mesmo, né? Da clínica. Então, assim, eu venho de uma história também de uma. Meu pai é ortodontista, de uma clínica de ortodontia, onde ele sempre centralizou tudo ali dentro, sempre teve laboratório de prótese interno, sempre gostou aí de verticalizar o processo tudo dentro da clínica, e depois a clínica se abriu aí para a área de reabilitação e a gente continuou verticalizando esse processo tudo dentro da clínica, agora com fresadora e com scanner, com laboratório de prótese interno. E aí o que faltava, a única coisa que a gente ainda terceirizava eram os próprios alinhadores. Então acabou que a gente também centralizou e verticalizou esse processo todo dentro da clínica. Então, assim, tem a questão do custo, mas que isso hoje já não é o principal. Quando eu comecei, talvez era. Mas hoje é mais um fluxo de trabalho mesmo, de ter tudo dentro da clínica, de controlar todo o processo, de utilizar variáveis que apenas o in-office te dá. Do tipo, eu quero que esse alinhador comece com a placa mais fina, eu quero que esse alinhador tenha um corte diferente do segundo, ou repetir o alinhador, ou fazer backtrack, repetir a placa anterior. Coisas que o in-office ele te dá a oportunidade de fazer. Então eu vejo mais por esse lado. É um fluxo de trabalho um pouquinho diferente, é uma mentalidade um pouquinho diferente daquilo que está acostumado a fazer para quem envia para uma empresa diferente, sabe? Deixa eu. Eu não vou te atrapalhar mais. Aham. Pessoal, muito boa noite para todos. Por favor, perguntas escrevam no chat ou no Q&A. Eu repasso aqui para o Ernesto, ele vai estar aqui concentrado na apresentação dele. Então, fiquem à vontade aí para qualquer questionamento passar aqui para a gente. Então, vamos Legal. lá. Vamos ver se eu te atrapalho ou te ajudo nessa aula. Mais Tá, Jora, perguntando do que. sempre ajuda, né? Então, deixa eu começar então justamente aí nesse conceito, por que que eu fui entrar no alinhador em Office, tá? Eu comecei com a tecnologia CAD/CAM dentro do consultório, em aquilo que eu falei, era uma clínica exclusiva de ortodontia, e a gente começou dentro da clínica a oferecer outros serviços, então tem protesista, tem plantodontista trabalhando, e aqui a gente comprou o primeiro scanner, na época isso foi em 2015, e nessa época eu também pensei, poxa, por que não produzir os alinhadores? E aí eu esbarrei na questão da tecnologia também, aquilo que você estava falando. Existia duas empresas no Brasil de impressão 3D, e uma impressora 3D, na época que eu cotei, era US$ 100.000. Então, quer dizer, totalmente fora aí de qualquer viabilidade financeira para a gente poder fazer isso. Mas quando a gente comprou o Serec, na época, ele foi a primeira versão dele sem pó, né? Isso foi em 2015, a Omnicam. Ele tinha acabado de sido lançar, tinha sido acabar de ter sido lançado o software do Serec Ortho, que era um escaneamento guiado e que permitia a gente começar a enviar os casos já para fora. Então, eu não precisava mais de fazer aquela moldagem com silicone de adição, que quem pegou aí a era dos alinhadores antes do scanner sabe que era uma moldagem bem difícil de fazer, demorada, dava muito problema. Então, nessa época, eu comecei já a poder enviar os casos para fora. Então, sempre brinco, né, que eu também já passei por essa crise de ficar postando foto com caixinha, né, mas eu consegui superar essa fase. Mas o meu start aí na parte de CAD/CAM foi com o Serec. E o Serec tinha um negócio muito legal. A primeira vez que eu vi você pegar um paciente com dente quebrado, fraturado, fazer anestesia, preparo, escanear, desenhar a peça, fresar, dar um polimento ou glaze e cimentar 1h30, 2 horas, eu achei aquilo muito, muito legal. E eu pensei, quando é que eu vou conseguir fazer isso para ortodontia também, de começar a entregar um alinhador no mesmo dia para o meu paciente? Será que é possível fazer isso? Porque nessa época ainda demorava 40 dias, 50 dias para a gente conseguir receber.
um alinhador. Então, eu esbarrei na questão da tecnologia que ainda não estava disponível tudo, tá? Mas aí eu fui começando a correr atrás. Então, esse dia buscando algumas fotos aí no celular, eu achei algumas imagens de quando eu comprei a primeira impressora 3D, que aí já é 2 anos depois, tá? A Formlabs, que não tinha ninguém para me ajudar a imprimir, dava muito erro, tinha que importar resina, era difícil de fazer essas impressões. O primeiro software, onde eu gastava 1 hora, 2 horas para conseguir chegar num setup extremamente simples, que era um software muito difícil de trabalhar com ele, o primeiro alinhador que eu fiz. Então, assim, era um processo bem difícil. E quando eu falo que é difícil, é muito interessante que isso foi há 5 anos atrás. Então, é quase que a gente comparar uma pré-história, né? Do alinhador e desses softwares e as impressões aí desktop, comparado com aquilo que a gente tem hoje, 5 anos depois. Aí mais para frente eu comprei um outro scanner, onde eu consegui reduzir bastante o meu tempo de escaneamento, que antes eu gastava 10, 12 minutos para escanear um paciente, e eu reduzi isso para 3, 4, de forma que todos os pacientes já são escaneados na primeira consulta dentro da clínica. E aí eu adquiri um software de planejamento, aqui é uma mesa de reunião que a gente tem na clínica, onde sempre no final do dia tinha um estagiário que ajudava fazendo os preparos, e a parte básica, e depois eu só finalizava os planejamentos. E aí eu fui aumentando a minha central de impressão, de uma impressora foi para uma segunda, aí surgiu uma mais barata, eu comprei para ver, para poder testar, porque eu já comecei a ensinar isso também, muita gente me procurou, eu queria fazer aquilo que você faz, que você produz tudo dentro do seu consultório, como que é? E aí eu fui testar, ao invés de comprar uma impressora de 80 mil, por que não comprar uma de 2, 3 mil? Então acabamos comprando uma impressora daquela Anycubic, depois eu adquiri a outra da Sprint Ray, e aí a gente montou uma central de impressão 3D, mas assim, tentando buscar a tecnologia mais recente que tinha para poder utilizar e algo que me desse mais previsibilidade, que era muito ruim, igual a Formlabs no início, era um tanque caro, era resina muito específica, era difícil de achar. Lembro que eu viajei para os Estados Unidos com a minha filha, a gente trouxe tanque de impressora dentro da mala dela, resina dentro da mala. Então, tudo para poder fazer, porque não tinha disponível aqui no Brasil. E hoje a gente já tem tudo. Então, hoje, dentro do consultório, eu posso dizer que a gente digitalizou todos os processos de ortodontia lá dentro. Toda a parte de diagnóstico e planejamento a gente faz pelo fluxo virtual. Todos os pacientes, na primeira consulta, já são escaneados. Qualquer processo de produção de impressão 3D, né, de produção de aparelhos acessórios, de expansor, de aparelho móvel, aparelho ortopédico, contenção, a gente faz pelo fluxo digital, não tem mais moldagem, isso é algo que a gente eliminou lá de dentro. As colagens também são feitas pelo método indireto, o que traz mais conforto, né? Vamos falar assim para mim, para o paciente, que eu faço a colagem marcada em 5 minutos, sabe? É bem mais rápido. E também a questão dos alinhadores, que é até o meu foco aqui hoje aqui do webinar que a gente está discutindo aqui. Então, se a gente for pegar os alinhadores, uma visão aí geral, você tem dos anos 40, aqueles primeiros trabalhos do Kesing falando sobre posicionador dentário dele. Já nos anos 80, mais para os anos 90, o sistema E6, que trouxe aí uma oportunidade de fazer pequenos movimentos para poder fazer pequenos alinhamentos a um custo barato, né? Um alinhador em office, que eu te falei que tem gente que fala que já faz há 20 anos, de ativar com alicate, fazer pequenas ativações para correção de pequenos giros, pequenas vestibularizações, pequenas recidivas. E foi um sistema bem interessante que ajudou bastante a aumentar a popularidade desse tipo de tratamento, né? Nos anos 90 já veio o processo do CAD/CAM aí, com a empresa que foi a pioneira nesse processo. E agora, né, já em 2020, vamos falar assim que eu acredito que a gente está entrando na era do alinhador em Office, porque os softwares de planejamento passaram a ser muito mais avançados do que a gente tinha até 2019, por causa das patentes que caíram aí depois de 20 anos. A impressão 3D, que era algo impossível de fazer 10 anos atrás, ou que era muito caro e muito difícil há 5, 6 anos, hoje você compra impressora por 2, 3 mil reais e que te dá uma boa impressão.
né, com uma boa precisão, e os plásticos, que é onde nós estamos mais evoluindo e talvez até já tem bastante discussão sobre a impressão direta dos alinhadores dentro de pouco tempo. Bom, então por que eu acho que a gente deve produzir os alinhadores ou por que eu faço a minha produção dos meus próprios alinhadores 3D? Primeiro que a gente sabe que a maior parte dos casos vão para refinamento e eu posso até trabalhar com algo que eu chamo de refinamento programado. Eu vou falar com vocês ali mais para frente. Outra questão de custo de alinhador de reposição, porque se o paciente falar, eu perdi o alinhador, meu cachorro mastigou, simplesmente falam, ó, pode vir aqui buscar, se você quiser eu mando o motoboy entregar, eu peço para assistente lá na plastificadora e fazer um alinhador imediato. Você vai ter o custo da placa aí, 10, 12, 15 reais, dependendo da marca. Você vai ter muito mais controle. Então, quando a gente pega, fala assim, mas eu já trabalho com clean check, você vai ver que você faz 20% só do planejamento, 30%. Toda a parte de estagiamento, do sequenciamento das movimentações, é algo que só o técnico tem acesso a isso. Então, quando você faz um in-house, você vai ter mais acesso a esses pontos. Um custo menor, tá? Essa questão de custo também, ela é bem difícil de você determinar o custo, porque você tem a resina que você gasta, você tem o plástico do alinhador que você gasta, mas o mais difícil de mensurar disso tudo é o tempo seu. O tempo que você gasta atrás do computador para planejar um caso, o tempo que você gasta para recortar um alinhador. E aí, se você coloca um assistente para te ajudar, qual que é o custo desse assistente? Então, assim, de várias contas que eu já fiz, você beira aí uns 30 reais por alinhador, tá? E agora, uma vantagem que eu acho bem legal de poder entregar o alinhador mais rápido. Então, tem situações onde eu fiz consulta do paciente de manhã cedo e falei, se você quiser, no final do dia eu te entrego o alinhador. Eu consigo cumprir isso. Eu tenho situações, por exemplo, tem uma irmã que mora fora, fora que fala assim, outra cidade, ela veio para cá na sexta-feira e passar o fim de semana, queria colocar alinhador, eu escaneei e consegui fazer a entrega do alinhador para ela no mesmo dia. Então tem essas vantagens. Tem esse vídeo aqui que ele mostra um pouco do fluxo. Esse vídeo já tem uns 2, 3 anos que eu preparei ele, mostrando o fluxo aí de produção do alinhador do sistema aí da Trishape, que na época estava tentando desenvolver um sistema fechado, onde próprios questão do planejamento ficava dentro do próprio Trios ali, do próprio programa. Hoje tem outros recursos também. Mas enfim, você vê aí que a gente faz o escaneamento, gastando aí menos de 1 minuto por arcada. Hoje está até mais rápido, à medida que os softwares de planejamento vão evoluindo. Depois você faz um preparo, que essa fase está ficando cada vez mais rápida também. Uma fase que eu gastava horas, hoje você faz em 5, 10 minutos, dependendo do caso. Essa segmentação dos dentes, onde eu tinha que clicar aí o mesa distal de cada dente, e hoje isso é feito automático também, na nova versão do software. Então os softwares têm evoluído bastante, deixando processos aí mais automatizados para ficar mais fácil. Terminei esse processo aí de preparo do modelo. Agora eu traço um arco ideal para guiar aí a minha movimentação e agora eu vou fazer o setup, movimentando dente por dente para chegar na posição final, usando uma série de recursos aí de avaliação de contato oclusal, proximal, de simetria, usando esse arco ideal como referência. Então, eu vou posicionar os dentes do jeito que eu quero. Posso fazer um sequenciamento aí determinando as velocidades do dente, do tipo qual movimento vai acontecer antes, qual movimento vai ficar para acontecer depois. A colocação automática de atátimos baseada numa programação que eu posso modificar ela, gerando gatilhos aí, olha, se instruir 0,5 milímetros coloca atátima, se rodar mais do que 5 graus, tá? Enfim. Agora vamos para o processo aí de preparo da impressão 3D, faz a identificação, coloca no modelo e coloca para imprimir. Nessa época eu usava Formlabs, que gastava 1 hora para imprimir um par de modelo. Então eu colocava 2 impressoras trabalhando o primeiro par, depois o segundo par, para 1 hora já ter os 2 pares prontos. Hoje eu faço isso em 20 minutos com a tecnologia nova de impressão. Agora vai fazer a plastificação. Ó, plastificadora a pressão. Copia bem.
o recorte manual, mas que a gente tem visto em algumas empresas até o próprio Artform, que é uma empresa de alinhador in-house, está desenvolvendo a própria máquina de recorte, mas ali eu faço recorte manual, faço acabamento manual, faço um tipo de recorte diferente, e tá aí o alinhador pronto para colocar na boca do paciente algumas horas depois, tá? Então, uma frase que eu acho bem interessante, que eu li isso, depois não achei mais o autor, mas que fala que a ortodontia ela é um processo, ela não pode ser um produto. Então, a ortodontia, quando a gente trabalha com alinhador em office, a gente trabalha muito no processo de produção disso, no processo de diagnóstico, no processo de planejamento e no processo de produção daquele aparelho. É aquilo que a gente tem na odontologia aí ao fazer uma reabilitação, o protesista trabalhando junto com o protético para indicar como que vai ser feita a prótese, tudo aquilo sendo feito de maneira bem personalizada para o paciente, e o alinhador também é isso. Então, quando eu pego todo esse processo que eu acabei de falar com vocês, entre o escaneamento até entregar um alinhador pronto, eu consigo fazer isso em 2 horas. Então, o que que acontece? Eu tenho aquele chairside que eu tenho para prótese, do paciente sentar e sair com a coroa pronta cimentada depois de 2 horas. Eu consigo fazer isso também com os alinhadores. Obviamente que os softwares de setup têm uma curva de aprendizado longa. A impressão 3D também é algo que eu conheço muita gente que comprou e encostou, porque não passou por esse processo de aprendizado, achou que era só apertar um botão, não fez curso, não correu atrás. Enfim, tudo na odontologia, a primeira vez que a gente faz é muito difícil, mas à medida que você vai repetindo, que você vai insistindo, vai passando por uma curva de aprendizado, ele vai ficando cada vez mais fácil. Em 2018, final de 2018, eu escrevi um artigo, na época estava começando essa discussão, né? Será que isso é o futuro, já é a realidade? Então, nessa época, eu achei que em breve quase todo mundo iria estar trabalhando aí com os alinhadores em Office. Foi publicado aí, acho que é o segundo número aí de 2019, mas na época foi 2018 quando eu escrevi. Enfim, mas ainda hoje a gente ainda está evoluindo, né? Os softwares são bem melhores do que de 2018. A impressora 3D hoje custa bem mais barato e é mais fácil de usar. Então talvez a gente está precisando aí de um pouco de avanço nesses pontos aí para que a gente consiga trabalhar mais com os alinhadores, né? E aí vem aquela questão, dentro desse fluxo, o que que eu preciso de ter, né? Primeiro ponto é o escaneamento, né? Tem vários modelos de scanner, e é aquela pergunta que eu recebo todo o curso que eu dou, tá na hora de investir? Será que esse scanner não vai cair mais o preço? Será que corre risco de eu comprar um scanner e daqui a 3 anos ele está obsoleto? Olha, eu tenho um scanner de versão 2015, que é esse, tá? Primeiro aqui, não sei se a setinha está passando para vocês. Eu tenho um scanner versão 2018, que é esse daqui. E eu estou trabalhando agora na escola com 2021, que é o Panda. Ele é bem menor, portátil, mais fácil de trabalhar e que tem um custo aí bem acessível. Então, assim, eu penso que sim, está na hora de investir, porque em termos de custo, dificilmente a gente vai ter uma redução maior do que tem. O primeiro sistema de scanner que eu comprei com fresador custou US$ 100.000 na época, tá? Esse outro já foi R$ 130.000. Esse aqui você compra hoje na casa dos 60 e poucos mil. Então, você tem uma redução já bem significativa, e se você for ver preços em dólar, tá o mesmo preço no mundo inteiro. Então, tá na hora de investir, porque você vai ter um ganho de produtividade bem, bem melhor. Passou o processo de escaneamento, vamos falar de planejamento virtual agora, que é o próximo passo. Você tem softwares que você paga por caso, onde você não precisa de fazer nenhum investimento. Eu envio o caso para lá e gasto aí 40, US$ 50 por caso, US$ 30, dependendo da quantidade que eu fizer. Ou sistemas onde você pode comprar o software. E às vezes tem anuidade, às vezes não tem, ok? Os dois softwares que eu mais gosto é o da Trishape, que é o Clearline Studio, que eu acho o mais completo deles. Porém, ele é um pouquinho mais difícil de usar, mas ele tem muito recurso. E o Artform, por ser um software extremamente simples e bem fácil de usar. Então, o fechamento, o preparo do modelo é quase que automático, a segmentação é muito rápida. E para movimento simples, ele é muito legal.
Quando você precisa de fazer um estagiamento melhor, um sequenciamento melhor, ainda faltam alguns recursos dele. Mas eu acredito que isso aí também é evolução do software. Eu uso o Artform desde o Artform Beta, tá? Em 2018 eu já estava testando ele já, então eu acompanhei bastante a evolução dele, um software que melhorou bastante, mas que ainda falta alguns recursos. Gente, não importa o software, tá? Quase todos eles têm a mesma sequência aí, as etapas aí, que é segmentação, setup, estagiamento, colocação de attachments, tá? Exportação de modelos. Então, segmentar é separar o que é dente, o que é gengiva, orientar os modelos no plano oclusal e no plano sagital, fazer determinação aí do longo eixo desses dentes, onde você pode utilizar até mesmo uma tomografia para você conseguir fazer isso daí ficar mais fácil, né, e mais preciso esse processo, tá? Isso aqui é mostrando aqui uma raiz que estava vestibularizada por causa de uma contenção mal adaptada, onde eu mudei o centro de rotação ali para incisal do dente, lingualizei a raiz, dei torque nela, joguei para dentro, e aí eu fiz essa modificação. Então, dando processo de torque. Olha aqui o escaneamento antes e depois como que teve uma melhora do torque daquele dente. Isso aí foi feito com a sequência de 10 alinhadores, então assim, 5 meses de tratamento, uma coisa bem simples de fazer com alinhador em Office, tá? Aqui mostrando aqui o resultado clínico aí, agora está pronto para poder fazer uma cirurgia. O setup propriamente dito, tá? Como que ele é feito? De uma forma bem simplista, né? Obviamente não é tão fácil assim. A gente faz um arco ideal, onde vai servir de referência para você, e depois você vai vindo movimentando esses dentes aqui um a um. Existem alguns softwares, o próprio Artform tem um recurso onde ele já começa a fazer um alinhamento aí básico para você, mas raramente ele vai ficar pronto. Então, na maioria das vezes, a gente prefere fazer este um método manual, ok? Mas não é o computador que faz. Tem muita gente que pensa, não é o computador que alinha, não, é você, o técnico, que está fazendo isso dali. Então, muita gente me procura, quero começar a planejar os casos. Mas existem algumas perguntas que você precisa de saber responder, do tipo, como que o alinhador funciona, quais são os movimentos mais ou menos previsíveis, se todos os dentes devem movimentar juntos ou tem que separar essas movimentações, se no mesmo dente os movimentos são simultâneos, a gente sabe que existem movimentos sinergistas aí, antagonistas, para que servem os attachments e quando que eu vou colocar esses attachments, qual que é a velocidade ideal para cada movimento. Então eu preciso entender biomecânica, eu preciso entender como que os alinhadores entregam a força, porque você pode variar a espessura do alinhador, isso é algo interessante para você trabalhar com o alinhador em Office, que tem situações que eu preciso de mais flexibilidade, eu posso usar um alinhador mais fino, tem situações que eu quero mais estabilidade, eu posso usar um alinhador mais rígido, eu posso alterar a velocidade do dente, esse movimento eu quero que seja mais rápido, porque eu vou usar um recurso auxiliar, ok? Ou eu posso mudar também o tipo de material. Esse caso eu quero fazer com PETG, esse caso eu quero fazer com poliuretano, esse caso eu quero fazer com poliéster. Alguns desses pontos que eu estou falando, você pode até terceirizar para uma empresa que ela pode fazer isso para você também. Mas a facilidade do in-office de você poder fazer. Ou o tipo de recorte, tá? A gente sabe que o alinhador, quanto mais alto, mais retenção ele vai ter, porém ele vai ficar um pouco mais rígido, então você perde um pouquinho de flexibilidade. Mas nem sempre só a flexibilidade é o ideal, né? Não necessariamente o mais flexível é o melhor. Às vezes você pode precisar de um pouquinho mais de rigidez, dependendo da fase do tratamento. Então eu posso, às vezes, repetir alguns alinhadores com um recorte mais alto para estabilizar, ou os últimos alinhadores eu faço mais alto, os primeiros eu faço com um recorte mais escalonado. Então, eu vou variando o tipo de recorte também, dependendo do caso, ok? E aí eu posso utilizar alguns recursos aí de estagiamento também durante o planejamento. Como é que eu faço o estagiamento? A gente sabe que rotação, às vezes, de cílio lateral é uma rotação meio chata de fazer, esse dente ainda tinha muita angulação. Então eu tive que fazer um round tip, né, onde eu fiz a vestibularização desse dente, para depois eu voltar e finalizar. Então, basicamente, como que a gente faz isso? Eu vou criar um setup, tá vendo? Onde ele vai mais para fora, e aí eu avalio com a sobreposição que eu fiz uma expansão, e depois um outro setup, onde ele recua para terminar de fechar, gerar os pontos de contato finais. Então, primeiro, numa rotação de um dente, eu faço o estagiamento do jeito que eu quiser.
O software hoje me permite fazer isso. Softwares de 2018 não deixava a gente fazer isso, ou tinha que fazer isso de um método manual que era muito difícil e demorado de fazer. Ou situações onde falta muito espaço ali para um canino igual 43, e eu vou fazer um estagiamento onde eu vou expandir, corrigir linha média, levando dente por dente, para às vezes formar algum diastema ali para conseguir um controle melhor até que esse canino encaixe na posição, que é um outro também método de estagiamento que eu não tinha antes, que hoje eu tenho. Eu posso então determinar quais os movimentos vão acontecer antes ou depois. Então, quando você faz um office, você tem um controle total disso. Não é só você pedir para o técnico, é você mesmo. Ah, deixa eu ver se assim fica melhor. Não, não ficou. Deixa eu mudar. E aos poucos você vai mudando o estagiamento do caso. Então, e outros recursos, por exemplo, esse aqui é um caso que foi feito em expansão grande para essa paciente. E aí, na hora do refinamento, eu estou avaliando a oclusão dela também. Olha que legal você poder usar um articulador virtual e ver, será que a guia do canino tá legal? Como é que tá os contatos posteriores? Deixa eu mudar um pouquinho aqui esses dentes e ver como que fica essa oclusão agora, avaliando isso de uma maneira dinâmica. Poder fazer sobreposições também no software. Deixa eu ver se o meu caso está evoluindo bem. Então eu pego o inicial, faço o escaneamento daquela etapa e aí eu posso fazer essa sobreposição. Esse é um recurso aí do Clearline Studio da Trishape, onde eu tenho essas duas arcadas aí sobrepostas, mostrando justamente a expansão que foi conseguida na arcada superior e na arcada inferior. E aí eu recorto o alinhador, repito os dois últimos alinhadores para poder finalizar melhor o caso. Eu faço às vezes um refinamento rápido de dois alinhadores só para poder ter uma oclusão melhor. E aí eu consigo entregar resultados bem satisfatórios, mudança aí de sorriso do paciente e tudo mais. Né, mas dá para tratar casos um pouquinho mais complexos? Dá, você pode fazer o padrão V de distalização. A gente está acostumado já, para quem trabalha com Invisalign, fazer aquele padrão de distalização de 50%, depois você vai ter o padrão de 100 mais 50%, sempre tendo aí dois dentes movimentando, né, um terminando e o outro começando, e os demais servindo de ancoragem para você conseguir fazer. E isso, antigamente eu gastava, sem brincadeira, umas 2, 3 horas na frente do computador. Hoje você faz um padrão desse aí em menos de um minuto, com poucos cliques de mouse, você já consegue fazer esse padrão de sequenciamento de movimentação. Então você sim melhora bastante aí a previsibilidade dos seus casos. E você começa a querer tratar casos mais complexos também, por conta disso aqui, Maurício, que eu falei sobre fazer refinamentos programados. O que que é isso? Eu chamo isso. Eu nunca, se um caso deu 30 alinhadores, eu nunca vou produzir 30 alinhadores. Mas eu também, olha, eu não recomendo ninguém produzir o alinhador da consulta seguinte, tá? Porque senão você vai virar maluco. Quando você vê, tá marcado um paciente amanhã, nem fiz o alinhador ainda, você vai sair meia-noite do consultório. Então eu sempre produzo uma sequência de 6, às vezes 7 alinhadores. Entrego 1 e 2, depois eu entrego 3 e 4, depois eu entrego 5 e 6. Se você quiser trabalhar com alinhadores a cada 10 dias, você entrega 1, 2, 3, depois 4, 5, 6. E aí quando o paciente volta, eu vou encaixar o 7. E aí o que acontece? Na hora que eu encaixo o 7, se eu vejo que ele não está encaixando muito bem, o que que eu faço? Faço backtracking às vezes, volto para o alinhador 6, produzo um novo alinhador, encaixo o 6 de novo, faço uma ativação com alicate, alguma coisa, e peço o paciente voltar depois de 15 dias. Agora está adaptando o 7, está legal. Beleza. O 7 está legal, eu mando imprimir uma nova sequência. Tá? Aí eu faço uma nova sequência. Mesma coisa. Chegou no final da nova sequência. Se não está legal, backtrack. Se o backtrack não funcionou, eu já parto para um novo escaneamento. Então, meus casos às vezes vão ser reescaneados e reprogramados 4, 5 vezes. Tá? Eu não espero fazer toda aquela sequência, tentar salvar o track, tentar recuperar o track várias vezes, não. Se eu vejo que o caso não está evoluindo bem, eu já escaneio de novo e dou nova sequência. Por quê? Eu vejo que assim, eu sempre terei alinhadores perfeitamente adaptados, porque eles foram feitos a partir do resultado real de uma sequência de alinhadores e não de uma previsão computacional do que aconteceria. Então, é uma maneira de trabalhar, que você pode até terceirizar para alguma empresa fazer isso, mas eu gosto de fazer sempre sequências curtas, de 2, 3 meses de tratamento, e vou reescaneando e vou refazendo, sem gerar nenhum tipo de ônus para mim, custo adicional, ou ganho, ou demorar mais tratamento por conta disso. Tá? Então, às vezes eu pego o caso, por exemplo, um caso de extração incisiva inferior. Comecei a fazer
Ah, agora esse canino não está girando bem, deixa eu trocar o attachment dele e colocar outro tipo de attachment, eu faço uma nova sequência de alinhadores para ele. Ah, esse premolar que eu não tinha attachment, agora eu vou colocar. Ou deixa para colocar a attachment mais para frente quando ele estiver fazendo a movimentação. Isso aqui é um caso de preparo para reabilitação, onde eu precisava de melhorar ali, até por questão periodontal e tudo mais, porque ele ia fazer a reabilitação depois. Então foi feita aí a extração de um incisivo inferior. Então eu vou mudando, ó, esse aqui não está evoluindo bem, deixa eu colocar um attachment aqui. Ah, esse caso não está tão legal, vamos mudar, vamos movimentar só esses dois, três dentes agora, vamos deixar os outros parados. Então você pode, às vezes, em casos um pouco mais complexos também, ir testando. Quer dizer, você para, faz uma mecânica acessória, depois escaneia e finaliza. Então existe uma série de situações que você pode lançar e utilizar quando você estiver trabalhando com os alinhadores em Office para fazer isso. Você também pode fazer em outro, tá? Mas o que eu falo é a facilidade, é esse controle total. Olha, não tá indo legal? Põe um attachment agora nesse canino. Agora ele vai. Agora eu troquei o attachment, agora ele tá indo. Então vamos mudar a posição daquele incisivo, vamos angular ele melhor. Então, tem uma série de situações que eu utilizo que eu não sinto tanta facilidade de utilizar quando eu estiver trabalhando com alguma empresa onde eu tenho que enviar para fora do Brasil para poder fazer isso. Então, ó, consegui melhorar a situação desse caso aí com a extração ali daquele dente, ok? Terminei de fazer o planejamento então, usando todos esses recursos. Vamos discutir dois tópicos aqui para a gente poder terminar esse webinar, para não ficar muito extenso, que é a impressão 3D e a plastificação. Então aqui a gente tem três tecnologias de impressão, tá? Uma laser, que é a Formlabs, ótima, porém um pouco lenta e mais cara, então para quem quer produzir muito não vale a pena. E aqui as impressoras de DLP, de projeção, que dá uma produção bem legal, é rápida, é bem precisa, é fácil de calibrar, porém é caro, a impressora no caso de 70, 80 mil. E tem as impressoras do tipo da Anycubic, que é o que eu recomendo para todo mundo que está começando aí nesse mundo aí da impressão 3D, que é impressoras de 2, 3 mil reais, onde você consegue fazer impressões com bastante precisão e que vão te dar uma produção aí para poucos casos. Você começa um caso por mês, dois casos, que dá para tratar sua caso simples, ela vai te dar uma produção legal. Ela só te dá trabalho e uma curva de aprendizado aí meio chatinha, de aprender a calibrar a plataforma, de calibrar a resina, de trocar o FEP do tanque. São situações onde você vai aí aprendendo e dominando um pouquinho para poder fazer isso, tá? Existem impressoras de filamento também, mas eu não recomendo, a precisão é muito baixa, tá? Aqui as tecnologias que eu estava discutindo. Também poderia passar aqui uma hora só discutindo essas tecnologias, mas basicamente, como eu falei, uma é o laser, outro é um canhão de projeção aqui de luz, e o outro é um LCD que mascara aqui uma luz ultravioleta que vai polimerizar a resina. Mas todas elas utilizando aqui resina e a plataforma para poder fazer. Tem os modelos 3D todos em mãos agora, tá? Produzir toda a sequência do caso. Você pode imprimir ele oco, pode imprimir ele sólido, pode imprimir na vertical, pode imprimir na horizontal, que também é algo que a gente poderia discutir aqui. Horizontal fica mais preciso, não fica, vertical te dá mais produção. Então depende muito aí da sua impressora, da sua habilidade de controlar a impressão e esses arquivos. Próximo passo agora é a estampagem, onde você tem duas tecnologias aí, uma que é a vácuo ou da pressão. Não sei a qualidade da imagem que está chegando para vocês, mas você vê claramente que na impressora a vácuo é menos detalhada a cervical dos dentes, os attachments, a numeração aqui. Então você vai ter uma cópia mais precisa quando você utiliza uma plastificadora a pressão. Hoje no Brasil, esse ano, se eu não me engano, a BioArt e a Essência, duas empresas nacionais lançaram plastificadoras a pressão. Tá? Então, quer dizer, é o mercado de alinhador que está crescendo, muita gente fazendo, até mesmo para outras situações você pode utilizar essa plastificadora que ela copia mais. Ah, Ernesto, quanto que eu vou gastar para produzir um alinhador, sabe? Para começar, 70 mil no scanner, em torno de 30 mil de software, ou você vai começar a pagar por caso, foi assim que eu fiz. A partir do momento que eu estava gastando 300, 400 dólares por mês, valeu a pena comprar um software, sabe? Depois, uma impressão 3D, você vai gastar em uma cabine de luz, uma impressora em torno de 3 mil, 4 mil e pouco, e um kit de estampagem aí que você gira em torno de 7 mil, tá?
Então, esse é o custo inicial para você começar a produzir os alinhadores, mas você pode terceirizar esses processos, isso que é interessante. Eu sempre falo assim, o scanner é muito bom, eu recomendo todo mundo ter. Mas eu brinco assim, ele vai multiplicar por 2 ou 3 o número de alinhadores que você trata no consultório todo mês. Se você trata zero, 2 vezes zero vai continuar sendo igual a zero, tá? Mas se todo mês você vende um caso, você vai conseguir vender 2, 3, porque o escaneamento ele é um processo também de encantamento do seu paciente. Fora que esse fluxo que eu estou falando com vocês de refinamento programado, tá sempre escaneando, fazendo, seria mais interessante se você tivesse o scanner, mas dá para terceirizar. Eu sempre faço essa comparação. Eu nunca vi nenhum ortodontista que deixou de fazer ortodontia porque não tinha um raio-x de pan e tele dentro do consultório. Ele sempre terceirizou esse processo. E você pode terceirizar só o scan, você pode terceirizar só o planejamento, você pode terceirizar só a impressão, você pode terceirizar para o seu laboratório só a estampagem. Então tem várias maneiras de trabalhar dentro desse processo. E para finalizar, o tratamento híbrido, tá? Mais 5 minutinhos aqui eu termino. O tratamento híbrido é uma maneira que você tem de utilizar recursos da ortodontia fixa para reduzir o tempo e aumentar a previsibilidade de casos complexos. Porque casos simples você trata tranquilamente com alinhador, moderado também. Agora, casos complexos depende de mecânicas acessórias, depende muito do conhecimento do ortodontista, ele vai ter que intervir várias vezes, fazer 2, 3 refinamentos. Então, muitas das vezes a gente pode lançar mão do uso de mecânicas acessórias, do tipo usar aparelho junto com o alinhador, marcada, estou fazendo extração, deixa eu retrair primeiro o pré e o canino de maneira segmentada. Então eu posso usar antes, junto ou depois. Do tipo, usar recursos aí para intercuspidar o caso para finalizar, fazer binários desde o início ou quando começar a perder tracking, utilizar a ancoragem já apoiada no mini implante e deixar o alinhador evoluindo as outras mecânicas, usar os conceitos aí de digital first para você fazer a distalização, porque a gente sabe que a correção da classe 2 ela é demorada com os alinhadores. Uma distalização sequencial é 40, 50 alinhadores. Então, às vezes, eu posso poupar 30, 40 alinhadores utilizando um braço aí de distalização. E depois finalizar o caso numa sequência de 10, 12 alinhadores para finalizar. Posso usar também ancorado em mini implante, esses distalizadores, para eu ganhar tempo na hora da distalização. Eu posso, às vezes, fazer segmentos de fio aí colando por lingual para poder ajudar a alinhar um lateral que não está girando. E aí eu recorto o alinhador. Ele usa o alinhador e esse fio etinol para terminar o alinhamento. Ou eu posso, igual num caso igual a esse daqui, para finalizar, um caso que eu optei por fazer o híbrido por causa desse incisivo lateral superior 22, que era um caso que só ele aqui eu ia gastar uns 50 alinhadores para corrigir essa angulação negativa desse dente. Então eu montei um aparelho fixo, autoligado, estético, usou durante 6 meses, depois ela removeu para poder finalizar com o alinhador. Então eu peguei um caso que era complexo, e em 6 meses eu transformei num caso simples para poder finalizar. Agora já está ali com os atátimos, finalizando com os alinhadores. Bom, pessoal, então assim, os alinhadores em Office CAD/CAM, o que eu vejo de vantagem? Primeiro, um maior controle. Quando você começar a fazer seus planejamentos, você vai ver que o controle ele é bem maior. Segundo, um custo menor, dependendo da empresa para qual você envia, mas essa questão de custo é algo que a gente tem que pensar bem e colocar tudo na ponta do lápis, tá? Agora vem as vantagens reais que eu penso para mim, que é refinamentos programados, porque eu vou sempre ter placas muito bem adaptadas, eu posso trocar a taxa, eu posso mudar o planejamento que não está funcionando, e tudo isso sem prolongar o tratamento ou sem aumentar de qualquer maneira, de uma maneira significativa, o meu custo. Um tempo de espera menor, porque você tem tudo ali dentro da clínica, tudo verticalizado. E o principal é focar o processo no ortodontista, que é algo que a gente precisa de discutir muito, o que tem acontecido na ortodontia do Brasil nos últimos anos, onde o ortodontista está saindo do foco principal do tratamento e a gente não pode deixar que nenhuma marca sobreponha a importância do ortodontista. O ortodontista tem que ser o foco do processo o tempo inteiro. Bom, pessoal, aproveitar aqui, fazer para divulgar. Semana que vem eu vou estar em São Paulo. Vou, durante 3 dias, dar um curso ensinando a fazer o alinhador em Office, todos os recursos da ortodontia digital, do início ao fim. Como é que a gente escaneia, como que a gente planeja, tá? Vamos treinar a fazer planejamento dos casos, vou mostrar todo o fluxo, todo o conhecimento biomecânico que vocês precisam de ter para poder
produzir os seus próprios alinhadores. Então, quem já trabalha com alinhador e quer começar a fazer alguns casos mais simples, está super indicado. Aquele que já trabalha um pouquinho com alinhador em Office, quer avançar um pouco mais para poder aprender, para fazer casos mais complexos, também está indicado. Ok? E eu estou à disposição aqui agora para quem quiser me perguntar aí qualquer coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Primeiramente, parabéns aí, Ernesto. Muito bom, né? É claro, é fácil visualizar, né, quanto você tem de experiência nisso, né? Acho que não é um aventureiro, mas você já está há muito tempo nessa área e eu te conheço, né? E eu sei o quão bom ortodontista você é. E isso faz a diferença muito grande. Eu, muitos anos ligado nesse mundo de alinhadores, sempre digo, né, que um ortodontista bom, ele vai entregar um resultado bom. Isso é fundamental, né? Mas um ortodontista bom sabe diagnosticar e planejar. E tem uma pergunta aqui interessante já da Ana Luísa. Ela, olá, boa noite. Estou no último semestre da graduação. Qual conselho você me dá, você dá para quem vai iniciar na ortodontia e deseja trabalhar com alinhadores? Então, acho que o principal conselho, Ana, é você estudar muito ortodontia, tá? O planejamento, aquilo que o Maurício está falando, o diagnóstico, ele é o mesmo, não importa se você está estudando, trabalhando com alinhadores, se você está trabalhando com aparelho fixo, estético, autoligado, enfim. Então, focar muito na ortodontia, aprender diagnóstico, aprender planejamento. Eu vejo que isso é uma das coisas que mais falta hoje para os ortodontistas que querem às vezes trabalhar com alinhador. E fala assim, eu não sei como planejar esse caso com alinhador. Aí eu pergunto assim, e como que você trataria esse caso se fosse com aparelho fixo? E aí dá o bug do mesmo jeito, né? Então, tem muita gente achando que o alinhador ele é um caminho mais fácil para ortodontia, que seria algo muito difícil, e eu vejo justamente o contrário. Para você dominar bem os alinhadores, você primeiro precisa ser um bom ortodontista, entender bastante diagnóstico, aprender bastante planejamento de ortodontia e entender que o alinhador é uma ferramenta, tá? Igual você tem Brecht, Straight Wire, Brecht, Edgewise, autoligado, são técnicas de tratamento diferentes. Então, aprenda bastante o básico, domine bastante a ortodontia de uma maneira geral, depois você vai focar aí no processo dos alinhadores, tá? Excelente, Ernesto. Eu compartilho aí da sua ideia, né, do seu conceito e eu, muitos anos trabalhando nesse mundo de alinhadores, eu vejo que, né, eu vejo que as grandes falhas estão no diagnóstico inicial, né? Foi diagnosticado correto? Você pode intruir incisivo, você pode vestibularizar incisivo inferior. Então, são coisas básicas no diagnóstico. Eu acho que as pessoas, na hora que vê o mundo virtual, né, os dentes se movimentando, existe aquele encantamento que parece que desliga a chave, né, de ortodontista. E a gente pode nunca desligar essa chave, sempre estar muito ligado, lembrar que é um paciente que está tratando, que tem um periodonto ali, que tem que respeitar aquele periodonto, que é muito importante. E É uma aquela coisa que eu história, né, achei Maurício? muito. Se é, só te interrompendo um pouquinho, é, eu sempre falo, se o caso ele é difícil para tratar com ortodontia fixa, provavelmente ele é mais difícil ainda de tratar com alinhador, sabe? Então não Sim. existe caminho simples para isso, né? E eu vejo assim muita gente, né? Eu já tive questionamento, né? Como colega, né? Pessoal de graduação, vou fazer ortodontia, estou em dúvida se faço ortodontia. Parece tão simples agora tratar com alinhadores, né? Parece que dá um ar de simplicidade, ainda mais o Ernesto mostrando antes e depois, né? A hora que a gente vê antes e depois parece muito simples, mas eu acho muito importante ter a ciência, ter a referência. Uma coisa que o Ernesto citou, né, a gente tem falado muito em alinhadores aqui no Brasil, mas sabe qual a porcentagem de casos no Brasil que começam com alinhadores, que são tratados com alinhadores, qual a porcentagem dos casos de ortodontia por ano? 5% somente. Então, ainda é muito pouco, ainda vai crescer, mas se eu parar e pensar, isso daí pode ser expandido de forma significante se eu pensar em trabalhar com híbridos. Daí você vai falar, mas por que, Maurício? Eu consigo a maloclusão? Não, você vai baratear o tratamento.
A hora que você pega lá uma rotação de um pré-molar, você vai gastar lá um pré-molar rotacionado 50 graus. Você vai gastar 30 alinhadores para fazer aquela rotação, coisa que você poderia fazer num binário em 3 meses, né. Então, eh, deixando mais barato, mais acessível para o paciente um tratamento. Só para a gente abrir isso daí é importante a gente abrir a mente, né, a gente tá com a mente aberta. Eu não posso eu vejo muita gente que, eu domino o setup virtual, domino o setup virtual, mas nunca fez um setup virtual do início ao fim, nunca separou um dente, nunca fez sequenciamento. Eh, eu tenho softwares hoje muito automatizados, mas mesmo assim, eu acho que muita gente tem uma limitação ainda de enxergar o quão grande é esse universo, né. E esse universo vai crescer muito. Acho que o Ernesto já vislumbrou isso já há muito tempo lá atrás, né. Vai Uhum. crescer muito porque dá liberdade para o doutor. Cada vez os softwares que estão chegando aqui para o mercado, eles estão mais rápido, mais fáceis. Isso é muito importante. Bem, tem uma outra pergunta aqui do Tadeu, ele pergunta: "Qual o plástico você recomenda para utilizar? Qual empresa? Se estiver usando PU, existe alguma empresa que vende no Brasil?" Se quiser falar um pouquinho de plástico. Isso, legal. Então, a gente tem basicamente hoje três materiais de alinhador. É o PETG, né, o poliuretano e tem também o poliéster que a Ercodent está trazendo. Já trouxe para o Brasil um pouco mais de um ano aqui, um ano atrás. Primeira coisa, Tadeu, que você tem que entender é que PETG não é tudo igual, tá? Então você não pode separar em duas caixas. Aqui é PETG e aqui é poliuretano. Então você tem PETG de várias marcas diferentes e cada um deles vai te entregar um resultado diferente. Eu gosto muito do plástico da Floresta Dente, tá? Foi o plástico que eu usei já desde o início, quando comecei a trabalhar com os alinhadores. Acho que a facilidade de acabamento dele é muito legal. Eu trabalho muito com o da Ditec, eu sou speaker da Ditec, trabalho com eles também, muita gente aqui sabe. Então tem a placa Memoflex, que também é PETG, que vai te entregar um bom resultado. Eu vario muito de espessura dentro do caso, variando com 0,6 e 0,75, então às vezes mais flexível eu uso um, depois eu uso o outro. Esse da Ercodent também é um bom plástico, mas tem um custo um pouquinho mais elevado, que eu falei que é o copoliéster. E o poliuretano que eu posso falar com você é o seguinte, usei durante muito tempo os Enduraflex, tá? Que é um material, um poliuretano de tripla camada, e parei de utilizar porque eles pararam de ter importação direta aqui para o Brasil. Enquanto ele estava sendo vendido a 20, 30 reais pela Creme, e chegou durante ter mais de um ano esse produto vendido pela Dental Creme aqui no Brasil, eu utilizei bastante. Mas depois eu parei, porque também não dava para começar um caso, e na hora que eu ia finalizar ele 5, 6 meses depois, eu não tinha mais esse produto aqui no Brasil. Então eu acabei reservando aquele estoque final para finalizar os casos que eu já tinha começado, e depois eu parti para usar o PETG. E o que eu posso dizer para você é que eu entrego os mesmos resultados, tá? Talvez um pouquinho mais de conforto inicial para o paciente quando ele usa o poliuretano, que ele é mais flexível ali na hora de encaixar, mas quando você pega testes de laboratório, você vê que a curva de perda de força ali, né? Eles são bem próximos, dependendo do PETG que você utiliza, tá? Isso é bem importante. Nem tudo que é PETG é igual, não, tá bom? E aí, acho que é a própria pergunta do Elise Muito também, né? Que ele está a perguntando mesma se pergunta do Elísio, isso. são de qualidade satisfatórias. Então, quando você pega, que hoje tem muitas empresas aí importando plástico, né? Então você precisa de saber também se é consistente aquela importação, do tipo, eu começo com esse plástico, dessa mesma marca, daqui a um ano ela vai estar igual. Você tem que estudar bastante isso. Então, assim, um plástico que eu gosto muito, que eu falo sempre, é o da Floresta Dente. Eu uso desde 2017, ali, quando eu comecei a produzir os primeiros alinhadores, e sempre tive bons resultados, sempre teve estoque, é uma qualidade legal, tá? E eu acho que vale bastante a pena você testar. E aqui tem uma não é uma pergunta parabenizando você, Ernesto, meu amigo José Inácio, tá Como é que tá, José? parabenizando. Tudo bem? Obrigado aí. O José Inácio também tem uma experiência boa aí nesse ramo, depois a gente conta dele. O José falou uma coisa que é interessante, que eu escutei até do José Inácio, que muito ortodontista americano, né, começou a utilizar
alinhadores em office, mas isso aconteceu comigo também, né? Na hora que ele acorda, ele tá com 30 alinhadores para produzir no dia seguinte, paciente agendado, e aí ele começa a se complicar na hora de entregar. Isso acontece com quase todo mundo, Maurício, que entra no CAD/CAM da odontologia, não é só na ortodontia, não, sabe? Uma vez me perguntaram como é que era a minha vida de dentista antes de ter o scanner na clínica e tudo mais. Eu falei assim, olha, o último paciente era agendado 5h30, 6 horas, eu já estava saindo do prédio. Depois do CAD/CAM é 7 horas, 8 horas, 9 horas. Você vai lá no sábado para ver se a fresadora terminou, se a impressão deu certo, domingo, de madrugada. Então, tem que tomar muito cuidado de se organizar aí, ter um bom controle de produção para não acontecer isso na hora que começar a trabalhar com CAD/CAM. Excelente, excelente. Olha, deixa eu ver aqui, tem um comentário, ó. Ana Letícia parabenizando, aula incrível, admiro muito o seu trabalho. Bem, eu também, eu tenho que parabenizar o Ernesto, o cara é excepcional. Eu posso dizer aqui, acompanho ele já há um tempo aí, fora da curva, né? Então, um cara que vale a pena a gente conversar, aprender. Dia 25, 26, 27 eu vou estar lá. Não sei se vou estar full time, mas se eu conseguir aprender um pouco mais, com certeza vai ser benéfico. Eu acho que eu tenho impressora no meu consultório, mas eu coloquei essa impressora com o intuito de única e exclusivamente fazer contenções provisórias, né? Ou contenções. Não tive coragem de ir para a linha de fabricar modelos dentro do consultório para alinhadores. Mas eu acho que é importante, né, como ortodontista, eu saber, né, manusear, saber trabalhar em alguma situação ou outra, eu aplicar no meu paciente, isso é muito importante. Então é muito legal. Só, eu só tenho aqui uma pergunta minha. Eu vi ali você colocando alguns digitalizadores, né, para auxiliar, tipo Carrier, para digitalizar os molares. Isso daí daria um bate-papo tremendo, só falar de ferramentas de digitalização com alinhador, sem alinhador, tempo e tudo mais. Só queria que você compartilhasse mais, rapidamente qual que é o tempo que você leva para uma digitalização aí de meia, classe 2 com esse tipo Carrier e quanto tempo você ganha nesse percurso. Então, depende muito da indicação inicial. O KRL trabalha muito com a rotação dos molares. Então, aqueles pacientes classe 2 que tiveram uma rotação mesial dos molares, você em 3, 4 meses você trata uma meia classe 2, tá? Porque ele trabalha muito com a rotação. E o que que é legal? Como é livre, o pré-molar já vai, o outro pré, as próprias fibras vão puxando os dentes vizinhos ali, então você vê abrindo às vezes diastema na mesial do canino, então vai todo mundo junto para trás. E um dos problemas de tratar classe 2 com alinhador é que a digitalização sequencial é muito lenta, né, Maurício? Você gasta às vezes 50 alinhadores, 60 alinhadores para poder fazer uma correção de uma classe 2 sequencial. Então você consegue poupar aí 6 meses de tratamento, às vezes fazendo um digitalizador desse. Então, na minha experiência, uma meia classe 2 vai 3, 4 meses. Mas quando está bem indicado, né? Quando você tem aquele molar que está com um pouquinho de rotação mesial, tá? Então, nesses casos, ele funciona muito bem. Tá? Estou Legal. bem empolgado com isso. Eu comecei a fazer em 2019, voltei de um. Eu tinha muito tempo que eu não ia naquele congresso da EAO. Quando eu voltei de lá, foi em Los Angeles, né, 2019, vi um monte de carriers, vamos falar assim, genérico, né? Um cara fazendo com botãozinho, outro fazendo com digitalizador, outro fazendo com tipo um gurim. Falei, oxe, peraí, se tem um monte de gente fazendo, deixa eu testar também. Eu comecei a testar com tubo e bracket, com fio só colado com botão, e agora a gente tem aí, com a queda das patentes aí do Carrier, vai surgir um monte de oportunidade até o final do ano aí de outras empresas aí fazendo isso. E aquele negócio que está falando, redução de custo, né? Porque se você reduz 30, 40 alinhadores de um caso, você vai ter uma redução drástica de custo de produção dos alinhadores também. Eu vejo isso daí, não só o tempo, quanto o custo também, como que vai ficar bem interessante para tratar essas classe 2 daqui para frente. A Silvana Cairala manda aqui, né, parabenizando tal.
ela compartilha mesmo os pensamentos em relação ao tratamento híbrido, e ela falando da vantagem da floresta dente, que ela é livre de bisfosfonol. Isso é importante saber, né, que tipo de plástico você está usando, se é um plástico biocompatível, isso é muito importante a gente pensar, né, não é simplesmente pegar um acetato e pronto, né, Exatamente, sabe? dado importante. E o É até perigoso, né? Se você entrar no Mercado Livre, você vai achar plástico de alinhador para comprar lá, e sem nenhum tipo de origem, sabe? Marcação, não é nada. É perigoso isso, porque você faz dentro da boca, né, Maurício? Se sim, for ver a boca, você tem choque de pH, choque de temperatura, sabe? Salinidade, um monte de coisa que pode provocar a liberação aí de produto que você não sabe dentro da boca. Então é importante você trabalhar com a marca que você conhece e confia em relação a isso. beleza. Eu acho que é isso, as perguntas muito bom. Eu estou bem feliz em receber, né, semana que vem lá em São Paulo, e quem quiser ainda tem espaço para mais um ou dois, eu acho. E com certeza a gente só aprende, né? Acho que a ortodontia não pode se limitar a uma técnica, a um modelo, a gente tem que ter uma visão geral para fornecer aquela ferramenta que melhor vai atender aquele seu paciente naquele momento. Então a gente tem que ter essa visão. A tecnologia ela está ficando muito mais fácil de trabalhar, muito mais acessível. Então a gente tem que abrir a mente, não pode ficar com a mente fechada, abrir e olhar para os lados do que está acontecendo. A gente tem que ter essa visão. Agradeço demais aí, Ernesto, show de aula, muito claro, muito didático, e assim, o que mais me encanta é a sua experiência aí nesse ramo aí, e é muito legal. E agradeço também a todos aqui participando, fazendo perguntas, foi bem interessante a noite. Isso aí. Tem, Maurício, eu tem que mais. agradeço a oportunidade, te interrompi ainda. Eu que agradeço aí a oportunidade de ter participado desse webinar, da abertura aí na Team One, para eu poder, semana que vem, mostrar um pouquinho do meu trabalho, minha experiência, aquilo que eu tenho trabalhado aí com os alinhadores nos últimos anos. Abertura aí, e qualquer elogio vindo de você é sempre muito importante aí pela toda a sua experiência e sua história dos alinhadores aqui no Brasil. Obrigado aí e obrigado a todo mundo que ficou até agora escutando a gente. Precisar, pode me procurar e eu estou à disposição. Um abraço. Legal, muito bom. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.